Olá, eu sou a professora Pamela e hoje estarei ministrando a aula de língua portuguesa para o 9º ano. Hoje, o nosso assunto será sobre dissertação argumentativa. Vamos ler aqui. O texto dissertativo argumentativo tem como principais características a apresentação de um raciocínio, a defesa de um ponto de vista ou o questionamento de uma determinada realidade. Então, vamos marcar aqui a parte principal. O autor se vale de argumentos, de fatos, de dados que servirão para ajudar a justificar as ideias que ele irá desenvolver. As três características básicas de um texto dissertativo são a apresentação do ponto de vista, discussão dos argumentos e análise crítica do texto. Ou seja, o texto argumentativo ele serve para convencer o leitor. No caso, eu tenho que mostrar os dados, como eu coloquei aqui, tipos de argumentos, que é o que tem no livro de vocês. Eu tenho que usar os dados, eu tenho que usar os tipos de argumento de raciocínio e assim em diante para convencer quem está lendo que eu estou realmente falando ou a par do problema que está acontecendo. Então, eu vou ter aqui como estruturar um texto dissertativo argumentativo, ou seja, ele tem 3 etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente vai analisar cada tópico desse aqui. Na introdução, eu posso colocar uma pergunta, né? No caso, qual é o problema disso? Mas no caso, a pergunta ela não vai para o texto, ela vai para a própria cabeça de vocês, que vocês vão ter que se questionar e depois responder o motivo disso. Justamente dessa forma, a gente consegue desenvolver melhor o texto. Então, eu tenho aqui, na introdução, qual é o problema disso? Por exemplo, eu vou pegar aqui sobre um exemplo do coronavírus. Na minha introdução, eu tenho que fazer uma alusão histórica, né? Então, eu posso colocar que em 1937 foi o primeiro caso de Covid, só que as pessoas não sabiam. A partir de 1965 que foi diagnosticado. Então, eu posso utilizar essa forma como embasamento para iniciar o meu texto e também posso voltar para a atualidade, né? Que, no caso, retornou agora, dia 31/12/2019, o coronavírus. Então, nesse caso, eu posso sim fazer uma alusão histórica do passado com a atualidade. Isso é muito importante para vocês, porque mostra para quem está lendo que você tem um conhecimento sobre aquilo que você está falando. Então, eu tenho aqui o desenvolvimento, causas. Por que se trata de um problema? Quais as causas e motivos do problema? Existe alguma solução? Então, na parte do desenvolvimento é o que vocês vão utilizar lá os dados, né, que é mostrar a quantidade de pessoas. Por exemplo, eu tenho aqui uma quantidade... Professora, eu posso colocar aqui a porcentagem de quantas pessoas já faleceram a respeito do corona? Posso sim. Eu posso colocar um dado que aconteceu, alguma pesquisa que eu vi aqui na cidade de Manaus, ou decorrer a cidade? Pode também, gente. Então, tudo aquilo que for dado, comprovado estatisticamente, também vocês podem colocar. Na conclusão, vocês vão achar uma solução para esse problema. Eu acho que dessa forma, isolando as pessoas dessa forma, pode diminuir a transmissão de vírus e assim, outro tipo de solução que você pode colocar. Lembrando que na minha dissertação eu também não posso ferir os direitos humanos, tá? Tenho sempre que colocar de uma forma coerente, que eu não vá ferir a população em geral. E aqui também, só retornando a esse tópico do desenvolvimento, aqui a gente coloca também as causas e os problemas, entendeu? Por que causou, um exemplo, coronavírus? Como é que pode ser melhorada essa situação? Então, nessa forma que vocês começam a desenvolver um texto. E dentro desse texto, ele não pode ser jogado as ideias, ele tem que ser por parágrafo organizado, então cada um ali vai exercer sua função. Por exemplo, aqui eu tenho que ter a coesão e a coerência, né? Não adianta eu querer falar um monte de ideia que ela não se encaixe, então ela tem que ter uma coesão e ela também tem que ter coerência. Por exemplo, se eu vou utilizar uma data que ela não bate com a realidade, eu já sei que eu vou estar mentindo, né? Vou inventar uma data aqui, então não posso, eu não estou sendo uma pessoa coerente, eu tenho que mostrar dados cientificamente já comprovado que aquilo realmente aconteceu. E eu tenho que ter coesão, por exemplo. Se eu estou falando de coronas na minha redação, eu não posso chegar e não sei que eu faço uma alusão, ou posso, tudo bem até aí. Mas no caso eu vou pegar e vou falar de coronavírus, é o meu tema central. Aí embaixo eu não posso falar de dieta, ou não posso falar de uma alimentação saudável, que isso não bate com a proposta do meu tema. Então a gente tem que delimitar e ter uma coesão referente a isso, tá? E é muito importante também eu saber começar a escrever certo, utilizar os articuladores, portanto, em suma, em primeiro lugar, em princípio, cogita-se, palavras que dê sucesso, né, que o seu texto também fique mais bonito e organizado. Vou deixar para vocês uma atividade para vocês treinar em casa, tá? É da página 2 e 3 do volume 2 do caderno de exercícios de vocês. E hoje ficamos por aqui.